Todos nós temos um chamado de Deus, né? Deus nos chama. Deus chama primeiro para quê? Deus nos chama do mundo para a salvação. É Ele que nos chama. Através do Espírito Santo, através da proclamação da palavra, Ele nos tira do lugar em que estivermos, nos toca e nos chama para a salvação. Mas aí tem um segundo chamado. Qual que é o segundo chamado? Ele nos chama para o serviço, para a obra de Deus. Ele nos chama, cada crente, Ele chama para uma atividade. A Bíblia diz que não existe ninguém, nenhum crente, nenhuma pessoa que tenha aceitado Jesus como Salvador, que não tenha pelo menos um dom. Então o Senhor distribui dons para a igreja. E esses dons são para servir ao Senhor na igreja. E para servir ao Senhor também no mundo, ganhando almas, abençoando pessoas. Então é o segundo chamado que aparece na Bíblia. Então todos nós fomos chamados para a salvação e todos nós fomos chamados para o serviço. Existe um terceiro tipo de chamado, que é o chamado específico para o ministério. A Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, né? São os 5 dons ministeriais que aparecem lá em Efésios, no capítulo 4. Então, alguns são chamados com um chamado específico para o ministério. E muitas vezes nós fazemos o quê? Quando você não tem aquele chamado específico, você pensa, não precisa fazer nada. Não, você tem o segundo chamado, que é o chamado do crente para exercer o seu dom, né? E ele exerce esse dom na igreja, e ele desenvolve esse dom. E a Bíblia diz que quando nós desenvolvemos o nosso dom, trabalhando, o que o Senhor faz? Ele acrescenta mais dons. É interessante, né? Aquele velho versículo que sempre é dito, né? A quem tem, o que diz lá? Ser-lhe-á dado. Quem não tem, até aquilo que ele pensa ter, lhe será tirado. Isso está dentro do contexto daquele que recebeu talentos e enterrou. Enquanto que o outro negociou os seus talentos e granjeou outros talentos. Então, todos nós temos uma atividade a fazer, né?